Como evoluíram as finanças das empresas? Uma visão geral. Eu vou tentar trazer um resumão sobre isso, né? Isso porque eu já gravei aqui no canal, nos vídeos anteriores, esse daqui de administração financeira, vários vídeos sobre isso, como evoluíram as finanças das empresas, né? A evolução histórica desde o início do século XX, propriamente dito. E aí eu estou utilizando este livro aqui, ó, como um livro-texto base de Introdução à Administração Financeira. O link está na descrição, caso você tenha interesse. Um livro muito bom do Alexandre Azaf Neto, que é um clássico, né? Um autor muito importante da área financeira, e Fabiano Guasti Lima, Fundamentos da Administração Financeira. Bom, então no vídeo de hoje, com esse tópico do livro dele, né, ainda como parte da introdução às finanças corporativas, ele tem esse tópico como evoluíram as finanças das empresas, e daí ele trata por década, né? Década de 1920 até 1960, de um modo geral, finanças modernas, já a partir de 1960, década de 1970, década de 1980, década de 1990, até o início do século XXI, anos 2000, mais ou menos. E aí ele finaliza com as finanças pessoais. Não tem nada mais recente do que isso. Esse livro, que inclusive é de 2009, deve ser por isso, né? Bom, é importante que eu faça aqui uma menção do primeiro vídeo que eu gravei sobre finanças corporativas, que existem três grandes segmentos nas finanças, para a gente ter uma noção. Então, finanças, ela é subdividida entre mercado financeiro, finanças corporativas ou administração financeira interna de uma empresa, né? Então, mercado financeiro, finanças corporativas e finanças pessoais. São esses três grandes segmentos aí, então, das finanças, as três áreas de conhecimento: mercado financeiro, finanças corporativas e finanças pessoais. Lembrando que meu foco aqui no canal tem sido, pelo menos por enquanto, nos últimos vídeos aí, finanças corporativas, mas o livro ele trata de fundamentos da administração financeira, o que deve abarcar muitas coisas, né? Como evoluir então as finanças das empresas? Senão esse vídeo vai ficar muito longo, eu vou tentar, olhando por cima do texto, tentar resumir. O estudo de finanças vem se ajustando aos diversos momentos da economia. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que toda finança ela se adequa. Toda a teoria, né, todo estudo de finanças ou as correntes que surgem se adequam aos momentos da economia. Encontra-se o maior desafio atualmente diante da evidência do fim da era industrial e surgimento de uma nova era, a era da informação, que ele trata mais adiante aqui no livro, ainda não gravei sobre isso. Bom, primeiro ponto então, década de 1920 a 1960. Principalmente a partir dos anos 20 do século XX, as finanças das empresas são motivadas a evoluir de maneira a atender à crescente complexidade assumida pelos negócios e operações de mercado. E aqui logo de início ele já informa que existem três abordagens do desenvolvimento do estudo das finanças das empresas. Eu gravei um vídeo sobre isso também. Então, a visão tradicional, né, que é aquela que tem a ênfase sobre os fatos financeiros das empresas que costumam ocorrer de tempos em tempos, não dando maior importância para os problemas administrativos internos, rotineiros. Então, tende a ver a empresa ou a parte financeira, né, como aqueles assuntos externos, do tipo formas de financiamento, capitalização, comportamento da concorrência, entre outros. A segunda abordagem é administrativa, e ela é o contrário dessa, ela foca a questão interna, né? A administração financeira interna das empresas, por exemplo, estudo de orçamento, previsão de vendas, controles, coisas desse tipo. E por fim, uma outra perspectiva, deixa eu ver qual que é a terceira que ele coloca aqui. Uma terceira abordagem, citada por Archer e Ambrosio, ênfase à teoria econômica das finanças das empresas. O comportamento das variáveis econômicas, como taxa de juros, inflação, renda nacional, crédito, entre outros. Aí já é de macroeconomia, né? Que é de fundamental importância para o estudo do funcionamento das finanças das empresas. Então é uma terceira ênfase, né? Ou uma terceira abordagem que tem uma ênfase na teoria econômica das finanças.
Deixa eu ver se tem uma quarta ainda, que eu acho que eu me lembro que eu cheguei a ver sobre isso. Tá. Tem a questão da estrutura de capital, mas eu acho que isso não forma ainda uma quarta abordagem. Enfim, então começa assim, essas três visões. E aí as finanças, elas começam a partir da década de 20, principalmente, por conta do cenário norte-americano, em que as empresas estavam se tornando cada vez mais complexas, já estavam, na verdade, no mercado interno norte-americano. Então houve a necessidade, o marco do princípio do estudo sistemático de finanças se deu no contexto norte-americano no início do século XX por conta da complexidade e da consolidação das empresas norte-americanas. Então, a década de 20 até 1960, houve a recessão na década de 30, né? Mas na década de 20, como houve, na verdade, né, um processo de fusões das empresas, então isso foi um momento de apuração de grandes resultados e margem de lucro muito grande, segundo o autor, e que os preços estavam flutuando e havia escassez de recursos, reforçando a importância da estrutura financeira da empresa. Foi por isso que, inclusive, surgiu então a administração financeira nesse começo. A década de 30 foi marcada pela grande crise, né? A década de 40 teve uma abordagem administrativa, focando principalmente na parte interna da empresa. E a década de 60... aí já começou então a surgir, no final da década de 50 e 60, já começou a surgir coisas ou teorias mais elaboradas das finanças. Por exemplo, duas correntes são a base das finanças modernas. A de Modigliani e Miller, de 1950, chamada de finanças corporativas, propriamente dito, e outra iniciada por Markowitz, direcionada aos estudos de portfólio, de carteira e de risco e retorno. E portfólio, não vou entrar em maiores detalhes aqui, mas é basicamente o conjunto de bens como ações, títulos e renda fixa, imóveis, moedas. Então até então não existia então essa ideia, né, de carteira, de portfólio nas finanças. Começou também a surgir o estudo da estrutura de capital das empresas, né? Isso já na década de 50 e 60. A ideia de valor de mercado e tudo mais, teorias que foram desenvolvidas a partir desses conceitos. É importante destacar que a moderna gestão de riscos começou, então essa ideia de risco, né, começou a desenvolver-se a partir da teoria de portfólio iniciada e apresentada por Markowitz e estendida por Sharpe, Fromm e Lintner, entre outros importantes trabalhos. Deixa eu dar uma olhada, que mais que teve na década de 50 e 60? Deixa eu ver... A adoção, né, desse princípios ou conceitos da estatística, como covariância e correlação, que hoje em dia é tão comum, né, na economia ou mesmo no mercado financeiro como um todo, e que tem o objetivo, vamos dar uma olhada aqui, de acordo com Markowitz, em 1952, o qual difundiu a noção do investidor deve formar um portfólio com base em seu retorno esperado e na variância de retornos risco, de modo a maximizar o primeiro e minimizar o último. Então a variância dos retornos, né, o risco minimizar e maximizar o retorno esperado. O que mais que teve aqui que eu poderia mencionar? Também surgiu ali já na década de 60, 1964, a teoria, o conceito de coeficiente beta, que surgiu pelo modelo Capital Asset Pricing Model, ou CAPM, o modelo de precificação de ativos. Então surgiu essa ideia do coeficiente de beta. Também já gravei um vídeo específico sobre isso. Beleza, então até a década de 60 foi isso. Década de 70 teve uma recessão mundial e a principal característica com o acontecimento disso... Deixa eu ver. Modelos quantitativos, né? Na verdade, eles deram mais valor ainda às teorias trazidas ou criadas até a década de 60. Década de 80 foi um período marcado pela alta liquidez, excessiva liquidez no cenário mundial. Muita importação generalizada de produtos japoneses e europeus na economia norte-americana. E a matematização excessivamente, modelos matemáticos excessivos nessa década. Bom, década de 90 e início do século 21, houve uma maior preocupação com o risco. Então, o risco, né, de que as empresas quebrassem, porque vários casos ocorreram. Isso porque já no início da década de 90 houve um aumento da globalização da economia, tornando as empresas e as economias cada vez mais
interligadas, interrelacionadas. Por isso, essa preocupação com o risco na década de 90. E aqui ele traz vários exemplos de empresas que quebraram, tiveram grandes problemas com prejuízos. E por fim, ele traz um conceito, que ele traz vários conceitos, na verdade, mas eu achei interessante o valor econômico. O que é valor econômico de uma empresa? É formado pela soma do valor de seus ativos tangíveis e intangíveis. Então, houve o aprofundamento dessa ideia do que seja tangível e intangível como um bem da empresa, né? O bem tangível e intangível e o valor que isso tem, o valor econômico, que é a soma desses dois. E, por fim, também foi desenvolvida a teoria dos stakeholders. Aliás, antes disso ainda, a teoria da governança corporativa, né? Ou concepções de governança corporativa ali no final da década de 90, início do século 21. E também a teoria dos stakeholders. Além de expansão da técnica de Balanced Scorecard, BSC, né? Desenvolvida por Kaplan e Norton. Tudo isso na década de 90, início do século 21 também. E também houve a discussão da validade, né, daquela teoria ou do CAPM, como eu mencionei anteriormente, né, se realmente é válido ou não. E por fim, bom, isso aqui então foi um apanhadão geral de tudo que aconteceu da década de 1900 até o início do século 21. E por fim, as finanças pessoais, né, como eu mencionei no vídeo anterior, inclusive, as finanças pessoais, que é gerir de forma eficaz os ganhos e as despesas individuais de cada pessoa, é o que se conhece atualmente por finanças pessoais. Isso não existia essa conceituação antes, isso é muito mais recente. E esse autor finaliza aqui, então, a evolução das finanças das empresas até finanças pessoais, que é a aplicação daqueles conhecimentos todos de finanças empresariais ou finança corporativa para pessoal. Fico por aqui, até o próximo vídeo, onde eu quero começar a tratar